Você sabia que aqui na Alemanha a licença maternidade e paternidade pode chegar até 3 anos? Hoje a gente vai aprender tudo sobre esse e todos os outros direitos de pais e gestantes por aqui. E quem vai nos explicar tudinho é a Glória, que é brasileira e advogada aqui na Alemanha. Então a gente está aqui de novo com a Glória, que vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre o assunto gestação na Alemanha, né? Dúvidas, claro, dentro do âmbito legal. Então, bem-vinda de novo, Glória. Nossa, foi um prazer estar aqui novamente contigo, muito feliz de participar desse seu canal, que é muito importante aqui para a Alemanha, não só para a Alemanha, mas para os estrangeiros que têm interesse em morar na Alemanha. O seu canal é super informativo e muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Então então no vídeo passado a gente não entrou muito na parte sobre gestação na Alemanha, Sim. Então nesse vídeo aqui a gente vai focar só sobre isso, que eu sei que é uma dúvida muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Sim. E é um momento muito delicado que a gente precisa, né, ter mais informações. E a primeira pergunta é aquela de sempre, né, se as grávidas aqui têm a mesma proteção trabalhista do que tem no Brasil. Quando a mulher descobre que está grávida, muitas vezes a mulher tem um medo de ser demitida, tanto aqui na Alemanha como no Brasil. É uma realidade que todos já sabem. Quando a mulher vai informar, né, para o chefe que está grávida, muitas vezes ela é demitida, que acontece também na Alemanha e muito. Eu recebo muitos casos de mulheres que me procuram porque elas comentam que elas estão grávidas, foram informar para o chefe e foram demitidas. E muitas, infelizmente, não sabem que elas têm sim uma proteção jurídica contra a demissão, tanto aqui na Alemanha como no Brasil. Então, no Brasil, se você vai comunicar para o seu empregador que você está grávida, você não poderá de forma alguma ser demitida. Aqui na Alemanha também. Então, a partir do momento que você está grávida, você tem uma proteção jurídica durante todo o período da gravidez. E após também o nascimento do seu filho, aqui na Alemanha você não poderá ser demitida 4 meses após o nascimento do filho, e no Brasil, até 5 meses após o nascimento do filho, você não poderá também ser demitida. Muitas pessoas perguntam, quando você está grávida, em nenhuma hipótese você poderá ser demitida? Cuidado, porque tem casos aí realmente de mulheres que estão grávidas, estão trabalhando na empresa, mas cometem um certo crime, né, na empresa, então você não vai pensar que você poderá ter toda a proteção jurídica só porque você está grávida. Existem casos realmente tem limite. Então existe sim casos, se você realmente cometeu algo absurdo ali na empresa, né, totalmente ilícito, você poderá ser demitida por justa causa, mas essa demissão você continua tendo proteção, precisa ter autorização de uma autoridade competente para permitir a sua demissão aqui na Alemanha. O que acontece, muitas vezes as pessoas aqui também têm aquela dúvida, qual é o momento certo de falar para o empregador que eu estou grávida? Então você não tem obrigatoriedade de informar logo, assim que você descobrir que você está grávida. Você poderá sim esperar um tempo. Na Alemanha é muito comum que as pessoas esperam pelo menos 3 meses para confirmar que a gestação está tudo ok, né? Que não terá nenhum tipo de problema, para informar para o empregador. Então, caso você não informe antes e o empregador lhe demita, você poderá então informar depois e você terá também a proteção jurídica contra a sua demissão. Então, na hora da demissão, a pessoa fala, não, mas eu já estou grávida. Isso. E aí, em teoria, o empregador deve voltar atrás, e se o empregador não voltar atrás, a gente entra em contato com a Glória. É isso mesmo. Existe aqui uma proteção jurídica contra a demissão, que é uma petição que a mulher poderá entrar, né, num tribunal aqui trabalhista contra essa demissão. Mas cuidado, você tem um prazo apenas de 3 semanas após receber a carta de demissão para ir para recorrer contra a sua demissão. E esse prazo para informar o trabalhador é meio livre, assim, ou é a partir dos 3 meses? Tem um limite? Se eu, sei lá, tiver com 6 meses de gravidez e não falei ainda, é um problema? Sim, é um problema. Tá. Você realmente, a partir do momento que você tem a sua gestação segura, né, ideal aí no 3º mês, que você tem a obrigação de informar para o seu empregador que você está grávida. Isso é importante. A pessoa não pode estar ali quase já no dia de ter o bebê e falar, então, eu vou ter que ficar aqui de licença maternidade agora. Inclusive, muitas vezes as mulheres precisam informar por quê? Muitas mulheres trabalham, por exemplo, na sorveteria, no restaurante, elas precisam ficar muito tempo ali em pé, às vezes pegar peso, né, trabalhar num trabalho assim, às vezes tem mulheres que trabalham em laboratório, estão ali com produtos químicos. Então, se você está grávida, você tem que ter um certo cuidado também. Você também tem uma proteção referente à sua saúde, a saúde da gestante. Então, se você está num trabalho, num emprego, que você realmente não está podendo, por exemplo, você trabalha numa loja de depósito, né, no supermercado, você não pode fazer uma limpeza forte ou pegar muito peso, você tem que informar para o seu empregador e ele tem a obrigação de recolocar você numa nova
nova posição que você não vai fazer esforço físico. Se você está trabalhando num espaço que você está com produtos químicos, então você realmente tem que ser recolocada para um escritório, uma sala onde você não vai ter contato aí com produtos químicos, porque todos sabem que isso é prejudicial à saúde da gestante. E eu sei que tem aqui um prazo em que a pessoa grávida não pode mais ir trabalhar. Acho que são 4 semanas antes do parto, que daí a pessoa tem que ficar em casa, não é? Ótima dúvida. A mulher que tem a proteção jurídica de 6 semanas antes da data do nascimento do bebê, são 6 semanas antes, até 8 semanas após o nascimento do bebê, ela tem essa proteção para não precisar mais trabalhar. Mas atenção, se você está esperando gêmeos, então você tem até 12 semanas após o nascimento do seu bebê a proteção aí para você ficar realmente em casa. E nesse período também você, claro, não pode ser demitido. Então 6 semanas antes do parto não pode ir trabalhar, tem que ficar em casa. Isso, e depois. Mas existem mulheres que não aguentam ficar em casa, por que pareça, existem, que querem realmente trabalhar. Antes do nascimento do bebê, se a mulher quer de todo jeito trabalhar, se a vontade da grávida, não do empregador, ela poderá sim trabalhar, mas ela não pode após de forma alguma o nascimento do bebê. Aqui na Alemanha é extremamente proibido. Eu pensei que antes também era. Antes também. O empregador não poderá obrigar a funcionária. Mas se a funcionária quer de todo jeito trabalhar, ela poderá sim trabalhar desde que não esteja correndo risco a gravidez, mas ela não pode ser obrigada pelo empregador, só se for um desejo da funcionária. Mas obrigada a trabalhar, ela não pode. A próxima pergunta até a gente já conversou um pouquinho, que é se existe licença maternidade e paternidade aqui. E sim, existem as duas. Então, se você puder explicar um pouquinho como que funciona cada uma, qual é a diferença entre a maternidade e a paternidade, as vantagens dos dois e tudo mais. Existe aqui na Alemanha que eles chamam Elternzeit, né, que é licença maternidade e licença também paternidade, que serve tanto para a esposa, né, para a mãe, como para o pai, né? Pode ser tirada até 3 anos. Então, se você tem o seu filho, você pode organizar com a sua companheira, né, para vocês se dividirem esse período. Tem pai e mãe que combinam, eu vou tirar 1 ano, depois o outro tira 1 ano, ou então ambos tiram 6 meses juntos, 1 ano juntos. Então, vai depender muito aí da organização do casal. Mas pela lei, existe o direito, sim, dos pais de tirarem a licença maternidade, né, e paternidade até 3 anos. Muitas pessoas perguntam se a mãe do nosso filho, ela está desempregada, ela não está trabalhando, mas ela terá um filho. O pai terá direito a tal licença paternidade? Terá sim, tá? O pai também tem, nesse caso, direito a tirar a licença paternidade, mas ele tem que solicitar com antecedência perante o empregador dele. E é importante que quando ele vai solicitar esse requerimento de licença da paternidade, que ele receba de forma escrita. Primeiro precisa solicitar de forma escrita, ou seja, através de uma carta, né, ou entregar em mãos ao seu empregador, e você precisa aí receber sempre de forma escrita uma confirmação que você tem autorização de tirar aquele período de licença paternidade ou licença maternidade. É importante que as pessoas saibam como fazer isso, né? Porque algumas pessoas tiram, por exemplo, informam já o empregador que elas desejam tirar 2 anos direto, algumas 3 anos direto, aí você precisa comunicar ao seu empregador, ele é obrigado a dar essa autorização. Mas se você primeiro solicita só 1 ano, né, da sua licença, por exemplo, como mãe maternidade, e você depois quer renovar esse período, aí cuidado, porque aí precisa então, nesse caso, da autorização, da permissão do empregador. Então, se ele não autorizar, você poderá ter um problema realmente sim para renovar esse prazo. Então, por isso que é importante já desde o início você conversar com o seu empregador, né, com o seu companheiro, para decidir como será esse tempo que você deseja tirar como licença maternidade e paternidade, para que futuramente você não venha a ter um problema. Existem muitos casos também que pessoas não sabem que na Alemanha, quando você está na fase da licença maternidade ou licença paternidade, você também não poderá ser demitido aqui na Alemanha. Você tem uma proteção jurídica também contra a sua demissão, que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, eu tive um caso recente que é importante citar. Meu cliente me procurou porque ele solicitou, né, um pai solicitou licença paternidade perante o empregador dele, porque a esposa dele estava para ter um bebê aqui na Alemanha. Então, a esposa estava desempregada, ela não estava trabalhando, mas o pai estava trabalhando e queria tirar a licença paternidade para ajudar a cuidar do filho. Ele solicitou o requerimento da licença paternidade perante o empregador dele, enviou várias vezes por e-mail e o empregador não respondeu, simplesmente não se manifestou, ficou prorrogando esse prazo para responder e posteriormente ele enviou a rescisão do contrato, a demissão para esse funcionário, para esse pai. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado, porque vocês precisam exigir realmente do empregador uma resposta, exigir que vocês recebam uma decisão referente a esse requerimento da paternidade. Porque ele, no caso, como pai, ele teria também o direito aí a
proteção contra a demissão dele, porque ele solicitou esse Elternzeit, que é a licença paternidade. Mas como ele não teve essa resposta do empregador, ele se prejudicou, porque ele não estava protegido aí, ele não tinha recebido ainda a confirmação desse Elternzeit, que é essa licença paternidade, então ele acabou sendo demitido. Nós entramos no tribunal contra essa demissão e provamos que realmente não foi a culpa dele, né, por não ter recebido essa decisão antecipadamente. Então ele conseguiu sim reaver essa decisão e voltar a trabalhar na empresa e tá agora de licença paternidade. Então é importante que as pessoas saibam disso. E no final das contas, então, a gente tem esses 3 anos. Aí, perguntas. Se só a gestante quiser tirar 3 anos, pode? Sim, pode ser só a esposa, pode ser só o pai, ou pode ser ambos dividirem esse período. Isso é possível. Pode ser, então, depois de 8 semanas, a mulher volta a trabalhar e o pai fica 2 anos e 6 meses com a criança em casa. Pode também. Mas isso não é comum, né? Porque muitas vezes a mulher quer amamentar e geralmente a mulher fica normalmente 1 ano em casa. O que eu vejo é que na prática, geralmente a mulher fica 1 ano e depois o marido fica 6 meses, 1 ano a mais. É bem comum, mas existe casos assim. Já vi casos assim de mulheres com poucos meses depois, assim, queriam realmente voltar a trabalhar, que não aguentavam ficar em casa. São as mulheres que realmente precisam, gostam de trabalhar, tem uma função de diretoria, né, gestão na empresa, então é complicado ali para ela ficar em casa. Já tive casos assim que era o marido que estava em casa, licença paternidade, levava a criança até a empresa para a mãe amamentar e continuaram assim muito bem. Estou perguntando só para ver até onde a gente pode esticar a lei, né, o que dá para fazer. Mas então, no final das contas, é isso. 6 semanas antes e 8 semanas depois do parto, ela não vai trabalhar, ela vai receber salário, ela não pode ser demitida. Isso é o básico. Ninguém pode tirar nenhum dia desse prazo, né? Daí o resto a gente vai vendo se dá pra ficar 3 anos ou não e tudo mais. Né? Verdade. Muitas pessoas têm essa preocupação também em relação ao que elas irão receber, né? Aqui na Alemanha tem uma proteção para você receber tanto um percentual do seu seguro de saúde, né? Por isso que é importante que você comunique com o seu seguro de saúde assim que você tiver a informação que você está grávida e quando será a data, né, prevista para o nascimento da criança, que você informe para o seu seguro de saúde para que você possa já solicitar aí esse dinheiro, né, da Mutterschutzgeld que a gente recebe aqui, as mulheres recebem, para desse período de proteção, que são 6 semanas antes do bebê nascer e até 8 semanas depois. Você recebe sim uma ajuda de custo aí do seu seguro, que vai depender aí do seu salário que você recebeu nos últimos 3 meses. Então, dependendo do seu salário que você recebeu nos últimos 3 meses, será feito um cálculo, até 13 euros por dia você recebe do seu seguro de saúde, o restante será pago aí, será coberto para o seu empregador, para que você continue recebendo o que você já recebia antes. O salário fica igual. Para o salário ficar igual aí, como antes de ter nascido aí o bebê, ou antes dessa proteção. E aí, depois dessas 8 semanas, isso eu acho que a gente não falou, quem paga o salário? Aí você tem que ter entrado no Elterngeld. O Elterngeld recebe a mãe aí, no caso, ou o pai, né, depois das 8 semanas. Então, aí, o Elterngeld vai depender do seu salário, que você teve os últimos salários, e ele vai ser aí pago, no caso, pelo Estado. Então, aquelas pessoas que recebem também muito dinheiro, existe uma nova lei, que elas não têm direito mais ao Elterngeld como antigamente. Que muita gente causou raiva aqui, né, revolta um certo tempo aqui na Alemanha, porque aquelas pessoas que têm muito dinheiro, são ricas, né, por que vai precisar do Elterngeld? A pessoa ganha mais de 175 mil euros por ano. Assim, poxa, e por que está pedindo o Elterngeld? Mas existe essa limitação, foi proibido isso agora, porque antigamente não existia essa limitação. Queria saber quem são essas pessoas que ganham mais de 175 mil por ano e estão reclamando. Sim, aí então essa pessoa que ganha mais de 175 mil euros no ano, depois das 8 semanas, não vai ganhar nada. Fica zerado, tem que viver de economias. Do que elas têm, né? Das rendas dela. Justo, entendi. E durante quanto tempo o Estado paga? Voltando para pessoas normais como a gente, que não ganham 175 mil euros. Ótima pergunta. A partir de um certo ponto também não ganha nada, né? O Elterngeld, na verdade, são para 12 meses e em alguns casos para 14 meses pode ser estendido quando você está mais tempo ali cuidando da criança. E muita gente pergunta, quando você está ganhando o Elterngeld, né, como funciona isso no caso, porque o Elterngeld é uma ajuda financeira que o Estado paga para as pessoas que estão com filho em casa. Tem que provar primeiro que você está com a criança, cuidando da criança em casa,
e que você não está trabalhando. Se você estiver trabalhando no máximo até 30 horas por semana, mais que isso, você não vai ter direito ao seu Eight and Gate. E algumas pessoas perguntam, então eu posso, nesse período, colocar meu filho para ser cuidado, né? Que é muito comum tagas multa, deixar em um lugar, pelo menos algumas horas por semana, para eu poder, então, trabalhar algumas horas por semana, porque você poderá trabalhar até no máximo 30 horas por semana, você não perderá o Eight and Gate, como eu falei. Então você poderá fazer isso sim, desde que você não deixe seu filho o dia inteiro sendo cuidado por terceiras pessoas. Porque os requisitos para receber o Eight and Gate, quais são? Você está com a criança em casa, né? Você não está trabalhando, com algumas raras exceções, já está no máximo 30 horas por semana, e você precisa aí estar realmente você cuidando da criança. E o período que será pago o Eight and Gate são 12 meses, e então no máximo poderá ser estendido para 14 meses se você provar que você está cuidando mais, deseja ficar mais tempo cuidando dessa criança em casa. Depois disso, geralmente muitas pessoas voltam, né, no caso prático, a trabalhar e continuam recebendo aí o dinheiro do seu empregador. É importante que as pessoas saibam que o Eight and Gate é cerca de 65% calculado aí baseado nos últimos meses do seu salário, né, feito uma base de cálculo, mas é uma média de no máximo 1.800 euros que serão pagos aí por mês, que normalmente são pago de 300 até 1.800 euros por mês. É o que a pessoa tem direito a receber do Eight and Gate. O que muitas mulheres aqui não sabem, que acontece, é muito comum, que quando a mulher está grávida, ela pode também receber uma ajuda de custo do seguro de saúde. Quando você está grávida, você não pode trabalhar em casa, por exemplo, você está naquela fase que você não pode ficar pegando peso, você recebeu recomendação médica de não trabalhar, não fazer atividades físicas de forma alguma. Então, o plano de saúde, ele paga um valor para você contratar alguém, né, para te ajudar em casa nesse período. Inclusive, esse foi meu caso. Minha última gravidez, na verdade, minha penúltima, eu estava grávida de gêmeos e eu recebi a proibição de pegar peso de todo jeito, que estava, nesse caso, sendo considerada uma gravidez de risco. Então, eu estava de licença médica e eu recebi uma ajuda de custo do meu seguro de saúde para pagar uma pessoa para ficar me ajudando em casa. Esse luxo eu tive, né? Porque normalmente aqui na Alemanha a gente não tem o luxo de ter alguém nos ajudando em casa. Nós fazemos aqui, as mulheres, normalmente todos os serviços, né? Como no Brasil, que é muito comum a gente ter uma pessoa para nos ajudar nas nossas atividades de casa. Você pode chamar qualquer pessoa. Eu chamei nessa época uma conhecida minha, uma brasileira, que ficou me ajudando em casa e ela ficou recebendo um valor, um pagamento pelo meu seguro de saúde. É importante que as pessoas saibam disso. Interessante, eu não sabia. Porque tem muita gente que quer chamar a mãe. Eu vou chamar minha mãe, tô preocupada, eu tô grávida, não posso fazer esforço físico e meu marido não pode deixar de trabalhar para ficar comigo. Então, saibam disso. Vocês podem contar com essa ajuda do seguro de saúde de vocês. Mas para isso, a mulher precisa realmente de um atestado médico que comprove que ela está incapacitada ali de fazer atividades normais do dia a dia ali, né, em casa. Se a pessoa está precisando de ajuda e quer importar a mãe lá do Brasil, dá para fazer isso? Ótima pergunta, porque existem muitos casos de mulheres que estão aqui, não tem parente, a gente aqui tá sem aquele apoio familiar que a gente tem no Brasil, como irmãos, né, os tios, os avós, então não tem todo esse apoio como a gente tem no Brasil. Então aqui na Alemanha existe uma possibilidade sim de quem está grávida trazer nesse período, né, um parente, uma mãe, uma irmã para ajudar durante a gravidez, principalmente para aquela mãe que está com dificuldade ali de cuidar da casa, de cuidar, às vezes tem mais filhos e não está tendo a possibilidade de cuidar dos filhos também, por alguma restrição ali na gravidez. Então essa mãe poderá sim trazer um parente para ajudá-la, poderá solicitar um visto de ajuda humanitária para que essa pessoa possa ficar um certo período aqui na Alemanha ajudando essa mãe. Tá, mas aí precisa provar que a pessoa está precisando ou dá para só, tô grávida, quero trazer minha mãe? Como funciona provar isso, que você precisa de ajuda? Eu vou contar um segredo pra você. Não um segredo, mas um pouquinho da minha experiência. Tá. Eu estava uma vez com minha mãe me visitando e eu tinha ido na autoridade estrangeira. Eu já tinha tido meus filhos gêmeos. Eles estavam bem pequenininhos. E nasceu meu mais novo, meu filho Miguel. Quando meu filho Miguel nasceu, eu fui na autoridade estrangeira para tentar um visto na época de estudante alemão para minha mãe, para ela ficar me ajudando aqui na Alemanha. E eu lembro que nessa época a funcionária, né, da autoridade olhou pra gente assim, nossa, você com esses gêmeos, o pequenininho, sua mãe aqui, porque você não dá entrada no visto
ajuda humanitária, né? Para que o vice estudante de alemão, sua mãe não vai ter tempo para estudar alemão, com tanta criança em casa para ela ajudar. Aí ela mesma, na época, me sugeriu, não cheguei nem a informar que eu estava precisando, ela viu só pela questão do estresse, de tanto trabalho que eu teria, né? Então ela deu essa ideia de solicitar o visto de ajuda humanitária. Mas você pode sim solicitar em caso de ajuda humanitária sempre quando você precisar, seja porque você está com algum problema, às vezes mulheres não precisam nem estar grávidas, né? Às vezes a mulher está com um problema de depressão, está doente, precisa de uma ajuda, pode solicitar o visto de ajuda humanitária, né? Para mãe ou para um parente, ou então no caso da gravidez, quando você realmente está com um estresse ali, tem muitos filhos ali para cuidar, ou então você está com uma restrição ali na gravidez. Ou você apresenta isso através de um atestado médico, ou realmente você conta um pouquinho da sua história, que você tem muitos filhos, ou muita gente ali, muita responsabilidade, e você está precisando de uma ajuda. Então é possível sim. E na prática, a gente como brasileiro pode ficar aqui 3 meses sem solicitar visto, né? Então se a sua mãe quisesse ficar aqui só 3 meses, não teria problema. Quanto tempo dura esse visto de ajuda humanitária daí? Na prática é muito relativo. Por exemplo, eu consegui na época para um ano, né? Então é possível, às vezes, para 6 meses, para um ano, vai depender da sua situação. Se você precisar de mais tempo, em alguns casos, eles poderão se renovar, tá? Vai depender do tempo que você precisar. Então, uma pessoa, sei lá, saindo um pouco da pauta da gravidez, está muito doente, alguma coisa assim, também pode... Pode sim. Tive um caso, assim, de uma moça, uma brasileira que veio estudar aqui na Alemanha, na universidade, e no período que estava estudando, descobriu que estava com câncer. Então, ela realmente, o câncer dela estava progredindo, né? E a mãe dela veio para cá para ajudá-la, né? Durante esse período dos estudos, porque ela não queria parar de estudar e precisava de apoio em casa e tudo. E foi solicitado, sim, um visto de ajuda humanitária. Ela conseguiu ficar mais tempo aqui na Alemanha, sim, a mãe dela. E pode ir renovando? E pode ir renovando sempre durante o período que precisar. É interessante. Olha só, nunca tinha ouvido falar de nada dessas coisas. E, claro, né, se você quiser ou vir morar na Alemanha, ou trazer os seus parentes para a Alemanha, ou qualquer coisa relacionada a vistos, você pode entrar em contato com a Glória, né? Porque eu sei que tu trabalha muito com isso, bem forte, com visto, com trazer gente para cá, com fazer todo mundo ficar legalizado aqui e ter uma vida tranquila na Alemanha, né? Pelo menos uma vida burocrática tranquila. É verdade. Principalmente na orientação jurídica, né? Em relação ao contrato do trabalho, em caso de demissão. Existem também pessoas que estão trabalhando aqui na empresa e não desejam continuar trabalhando nessa empresa e desejam fazer aí uma rescisão contratual. A gente cuida de toda essa parte aí também jurídica aqui na Alemanha. A gente falou bastante sobre direito trabalhista no outro vídeo, né? Então se você não viu ainda, você pode ver clicando aqui. E todas as informações da Glória estão aqui embaixo e no comentário fixado para você entrar em contato com ela e não ficar com nenhuma dúvida jurídica, porque não tem por que fazer isso se a gente tem uma profissional maravilhosa para nos ajudar. Obrigada. Então tá, Glória, foi maravilhoso esse vídeo aqui, tirou muitas dúvidas de todo mundo, eu aprendi muitas coisas também, tenho certeza que vocês também. Se vocês aprenderam algo com esse vídeo, já vão lá seguir a Glória no Instagram e entrar em contato com ela se vocês quiserem saber mais coisas. Todas as informações estão aqui embaixo. Então, de novo, muito obrigada e todo um prazer. As portas estão sempre abertas aqui no Humanizando pra gente falar sobre legislações. Até a próxima, né? Até o nosso próximo vídeo. E obrigada pela atenção de vocês. Isso, você faz vários reels no Instagram também falando sobre as coisas, né? Então vai lá, segue ela. E a gente se vê no próximo vídeo então. E num futuro, talvez, com a Glória de novo, já deixa suas dúvidas jurídicas aqui embaixo. Tchau! Tchau!